Comigo, como sempre às segundas-feiras, Henrique Medina Carreira. Hoje vamos falar do imbróglio financeiro em que se encontra Portugal e recebemos no programa de hoje o professor Avelino de Jesus do ISEG. Bem-vindo, Sr. Professor, novamente. Boa noite, Dr. Medina Carreira. Bom dia, Julia. Boa noite. Bom dia, já estava adiantado. Antes de entrarmos propriamente nas contas do país, como é que o Dr. Medina Carreira acompanhou e que avaliação faz da decisão do Presidente da República comunicada ontem ao país? Qual é a sua opinião? Deixe-me dizer-lhe o seguinte, estou de acordo com o Presidente da República. Acho que não teria outra solução. Entrar num período eleitoral hoje seria um hiato muito grave do ponto de vista dos credores externos. Mas deixe-me, acho que o ambiente está muito poluído com centenas de opiniões que têm sido emitidas. São 24 horas, pessoas a debitar opiniões e mais opiniões. Vê se o país percebe um pouco o que é que se está a passar. O Estado, de uma forma que nós vamos demonstrar daqui a pouco com números e gráficos, nos primeiros 10 anos deste século, 2010, grosso modo, foi fazendo galopar as suas despesas de uma forma insuportável. E por isso chegou a 2011 e o Estado estava quase falido e por isso tivemos que fazer um acordo. Ao mesmo tempo que isto aconteceu, a economia foi-se debilitando. Quer dizer, está praticamente ao nível zero. Tem vindo a descer. Bom, e há aqui dois equívocos. O primeiro equívoco do Governo. Como nós temos despesa a mais, o Governo quer resolver o problema só com a despesa. Que é o que tem feito. Com a despesa ou com a receita? Com os impostos? Com a despesa, não. Primeiro começou com a despesa. Bom, e teve o primeiro embaraço com a primeira decisão do Tribunal Constitucional e depois saltou para a receita, para os impostos, e isso foi uma baralhada e o Ministro das Finanças, enfim, louvo pela sua seriedade, e ele reconheceu que tinha falhado. As previsões? Não só nas previsões, falhou em tudo, nunca atingiu nem os déficits, nem a dívida, nem coisíssima nenhuma. Ele reconheceu em boa hora e com seriedade que tinha falhado. Porque o Governo, digamos, achou que era só sobre a despesa que se havia de atuar. E se o Governo persiste neste ponto de vista, vamos ter mau resultado. O PS, por outro lado, pensa que não é possível não mexer na despesa e é só na receita, quer dizer, na economia. É outro erro. Porque as economias da Europa estão de rastros, como é sabido, e ninguém com um mínimo de juízo pode pensar que numa Europa de rastros a economia portuguesa vai agora crescer 3 ou 4%, aquilo que seja necessário. Porque é o seguinte, esta tentativa de encontro, de casamento que o Presidente da República tentou, que seria, enfim, útil... Estava condenado ao fracasso. Estava condenado ao fracasso. Ao fracasso porque o PS não quer tirar um cêntimo nas despesas. Porque o PS pensa que vai conquistar público a dizer que gasta sempre. O PS ou os vários PS? Bem, nem quero entrar nisso, isso já são coisas da vida interna e doméstica do partido, não vale a pena, isso é mais intriga que não esclarece nada. Portanto, o PS está enganado porque não é só com a economia. Nem tem condições para ir pôr a economia a funcionar em 1, 2 ou 3 anos, de forma a arranjar dinheiro para suportar as despesas. Quer dizer, há aqui estes dois equívocos. E esta teria sido a boa altura para que as duas partes se concertassem no sentido de ver junto da Troika se de facto se percebe que nós temos que ter mais tempo, não são 3 anos, 3 anos é um disparate, não há coisa nenhuma que se conserte em 3 anos, pronto, são 5, 6 ou 7, o que seja, mas que seja compatível com a nossa sociedade e com os problemas sociais que nós temos. Bom, e era isto que eu pensava que se fizesse. Era um bom casamento, o PS perceber que não é só com a economia e o Governo perceber que não é só com a despesa. Bom, simplesmente o PS está numa campanha eleitoral desenfreada já, porque o PS teve 15 anos junto do Governo, por conseguinte tem lá pessoal desempregado que não quer estar quieto, como é evidente. Portanto, voltar ao Governo é essencial. Mas o Presidente da República ontem disse que o Governo, o atual, irá cumprir a legislatura, portanto, a ideia de que haveria eleições em 2014... Não é nesse sentido que eu estou a falar. O PS, seja em 14 ou seja em 15, quer chegar junto do eleitorado, quer dizer, mais uma farsa. Sócrates praticou uma farsa eleitoral na campanha para meter coisas do Arco da Velha, Pedro Passos Coelho também fez outra farsa e o António José Seguro prepara-se para uma terceira farsa.
porque é evidente que aquilo que ele promete não é realizável. Não mexe na despesa, pelo contrário, aumenta as despesas e ninguém lhe garante uma economia que sustente este Estado. Porque é o seguinte, o país tem que perceber é que nem é pela despesa, nem é pela receita. E esta seria a boa razão para um casamento, entre aspas, embora agora tudo se possa casar. E isto é preciso que o país perceba que é uma farsa. O PS não consegue aquilo, nem agora, nem daqui a um ano, nem daqui a 2 anos, pôr a economia a crescer o essencial. E o Governo, se persistir na continuidade, como a nova Ministra há dias insinuou, também não vai longe. Bem, e o Presidente da República, a meu ver, tentou ver se esta gente tinha um bocadinho de tento na cabeça e se percebia que é da conveniência de todos e do país, claro está, juntar-se num acordo. Portanto, o Dr. Medina acha que o Presidente esteve bem ao ter apelado ao compromisso entre os 3 partidos e com a conclusão que anunciou ontem ao país? Não tinha outra coisa a anunciar ontem ao país, ou ia para uma campanha eleitoral completamente fora de tempo. Uma hipótese que ele de resto tinha logo afastado há 11 dias. Aliás, eu tinha estado aqui, a minha opinião é que não há lugar a uma campanha eleitoral. Bom, seguinte, dentro dos limites possíveis, acho que ele não tinha outra solução. E Paulo Portas e Passos Coelho estão agora condenados a entenderem-se. Pois, vamos lá ver se eles são capazes agora de perceber a realidade, e o que eu achava que era ótimo era seguro Passos Coelho e Portas, ou seja lá quem seja, junto da Troika, mostrar que isto, com esta rapidez de 3 anos, provoca problemas sociais tão danosos, que a nossa sociedade não comporta. Isto nem vai só com a despesa, nem vai só com a economia. É preciso mais tempo e condições mais maleáveis para o país se salvar. Qual é a sua visão da situação em que estamos, professor Avelino Jesus, à luz dos últimos acontecimentos? Do meu ponto de vista, está a complicar-se cada vez mais e a minha preocupação principal tem a ver com o facto de, usando um bocadinho as palavras do Dr. Medina Carreira, parecer que estamos já em campanha eleitoral em todos os assuntos, não é? Descarado. Portanto, não só o Partido Socialista, mas o próprio Governo, paulatinamente tem vindo a mudar de discurso. Portanto, dando a ideia de que, aliás, a carta do Ministro das Finanças de despedida dá a entender isso, que seria agora a fase do crescimento do investimento. Ora bem, do meu ponto de vista, a nossa situação é de tal forma grave que não se resolve no curto nem no médio prazo. Isto é uma tarefa de longo prazo e o primeiro ponto para tentar resolver a nossa situação é reconhecer que a ação deste Governo, ao contrário do que se afirma com muita insistência na maior parte dos meios de comunicação social, não foi um fracasso. Foi uma insuficiência. Ou seja, houve aspectos extremamente positivos, os cortes na despesa pública, o equilíbrio da balança externa. Mas quais cortes na despesa? Na despesa pública foram salários e pensões e cortes de investimento. Não estou a discutir neste momento, digamos, onde é que salários. Custaram-se 10 bilhões. Pois, 10 bilhões. Diz-se que são necessários mais 10 bilhões de corte. Portanto, já cortámos metade. Portanto, a totalidade dos 20 bilhões já está cumprida a metade. Então, houve um corte na despesa significativo, e, portanto, com a preservação dos salários e das pensões mais baixas. Esse é um aspecto que deve ser reconhecido. Com o desemprego que está quase nos 20%, professor Avelino Jesus. Está uma pura... Eu referi que há uma insuficiência, portanto, há de facto alguns aspectos negativos que são inevitáveis nesta situação, podemos ir a seguir, mas eu queria aqui frisar os aspectos positivos. Balança de pagamentos, balança externa equilibrada, cotas de mercado na exportação a subir. Portanto, a balança de pagamentos não está a ser equilibrada apenas porque se cortou no consumo, porque se reduziram as importações. Há um efetivo ganho de cotas de exportação nos mercados internacionais. Mas não é grande coisa. O Dr. Medina Carreira... É significativo. Estamos com o quê? Com uma cota de 35% de exportações em relação ao PIB nacional? Estamos com 38, mas o PIB caiu. Estamos com 39. Mas, de qualquer forma, portanto, como há a queda do PIB, esse dado pode... Estamos com 35. Tem que ser cotejado, mas, digamos, os ganhos de cota de mercado. O que é o cota de mercado? A cota de mercado é a proporção, é o peso das nossas exportações nas importações dos nossos parceiros. Sim, nós sabemos isso. E isso está a aumentar. Isso nós sabemos, mas a verdade é que estamos com um desemprego elevadíssimo. A verdade é que a dívida está em 127%. Os déficits não têm sido cumpridos e o Ministro das Finanças
o grande defensor das políticas de austeridade, acompanhado durante 2 anos pelo próprio Primeiro-Ministro, saiu deixando uma carta a reconhecer que tinha falhado. Só demonstra que não teve estofo para a tarefa para que estava destinado. Portanto, do meu ponto de vista, um Ministro das Finanças não pode sair daquela forma. Não pode. Mas deixe-me retomar, digamos, a minha ideia. Balança externa equilibrada, cotas de mercado a crescer, juros a descer, por ação do Governo e não apenas pela ação do Banco Central Europeu, e preservação dos rendimentos e das pensões baixas. Portanto, estes são aspectos também mal era, não é? São aspectos positivos que têm que ser reconhecidos. Agora, há uma clara insuficiência na ação deste Governo, nomeadamente naquilo que é comum referir-se como as chamadas reformas estruturais. Portanto, a criação de condições para que o crescimento aconteça no curto e no médio prazo não foram efetivamente criadas. E essa é a principal crítica que eu faço e que eu julgo que as pessoas bem informadas devem fazer ao Governo. Não a parte da austeridade, que era inevitável, porque a situação a que chegámos impunha que se tomassem essas medidas. O senhor, quando esteve cá da última vez, fez uma afirmação muito controversa, não sei se alguém lhe disse isso, que foi ter dito que a austeridade que todos nós sentimos como excessiva e, porventura, até distribuída de forma injusta, que estava aquém dos níveis de austeridade que eram necessários. Claro. Eu vou-te dar alguns números. Em 2012, portanto, são dados atuais, eu referia a alguns desses elementos na última vez que cá estive. A nossa produtividade é 52,5% da média da União Europeia. E, nos últimos 15 anos, em termos desta proporção, não tem vindo a melhorar. Portanto, nós praticamente, a nossa produtividade horária é pouco mais de metade da União Europeia. Por outro lado, o nosso PIB per capita, ou seja, a nossa riqueza criada a dividir pelo número de pessoas, é cerca de 60% da União Europeia. Porém, nós consumimos quase 65% da média europeia. Ou seja, há aqui Ou seja, o nosso consumo está para além da nossa capacidade produtiva. E, portanto, mais tarde ou mais cedo, este ajustamento teria que se dar. É claro que muita gente considerava... Mas se tivéssemos tido mais tempo, esse ajustamento seria mais gradual, não teria o impacto social negativo que está a ter na vida das pessoas e, portanto, isto é a mesma coisa que arrancar um dente sem anestesia ou então, se calhar, fazer o tratamento devido e até conseguir recuperar o dente de alguma forma, não é? Infelizmente, a economia e a política não são uma engenharia, não é? Como há muitas pessoas que tentam ver estas questões como uma engenharia social. Nós não podemos, o que diz é verdade, infelizmente nós não podemos escolher o momento de ataque ao problema. Estamos sob tivemos o azar de... sob as decisões da Troika dos nossos credores, da nossa situação ter sido explotada na altura em que a Europa está também em crise. Doutor Medina, o senhor não partilha completamente desta análise tão neoliberal do professor Rui? Eu não gosto de falar nem neoliberal, nem socialista, nem coisa nenhuma, porque acho que nenhuma dessas realidades tem assento na vida de hoje. Nem há social-democracia, por razões que não vale a pena agora explicar, nem há neoliberalismo também. Isso são fantasias. Você sabe que aqui em Portugal as pessoas, quando não têm nada a dizer, dizem assim um palavrão que ninguém sabe o que é e passam adiante. Aqui o problema que eu ponho, e já tenho aqui referido, já o problema não é económico e financeiro, o problema é político e social. Este é que é o grande problema. E nós não podemos continuar, digamos, neste ataque da dimensão que tem sido feito sem cuidar do social. Porque senão podemos chegar a ter tudo equilibrado e depois temos a sociedade toda desequilibrada. Pois, por isso é que eu estava a dizer que o senhor não iria subscrever aqui não subscrevia. Por outro lado, naquilo que o professor Avelino Jesus disse, há aqui uma facilidade, entre aspas, que não vai repetir-se. É que nestes 10 mil milhões que que o Governo tirou, 6 mil milhões para despesas de capital, pontos e calçados, que não há mais para tirar. Agora, se quiser tirar na despesa, é mais difícil. 10 mil milhões. 10 mil milhões, é uma brutalidade. Não é possível fazer isto.
Portanto, se o Governo persiste na consideração de que é possível ir lá com a despesa, como aquilo que a atual Ministra disse na Assembleia, claro que ela não foi muito... eu gosto dela porque fala pouco. Eu detesto esses políticos que não se calam, mas ela não foi muito concludente. Ela disse, não, o que é preciso é continuidade. Se ela com isso quer dizer a continuidade a malhar na despesa, entre aspas, está completamente errada e vai ter o destino do antecessor. Aqui